Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos, viva saudável, a hora é agora. Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Veja os destaques dessa edição de quinta-feira. Corte de Trump em pesquisas de saúde afeta busca por tratamento. Universidades e emprego. Confecção pega fogo em Ramos, com pessoas presas no imóvel. Após um resgate dramático, 10 pessoas estão em estado grave. Ano de 2024 foi o mais letal para a imprensa. A maioria das mortes foi em Gaza. Lula diz que vai querer que o petróleo no Foz do Amazonas seja explorado, após a Petrobras realizar pesquisas no local. Projeto Anti-Oruan é protocolado na Câmara dos Deputados. Entenda a proposta que se espalhou por todo o Brasil. A Síria terá um novo governo a partir do dia 1º de março, afirma chanceler. Brasil não entrará em guerra comercial por tarifas sobre o aço. É a partir de agora no Boa Tarde Mundo. Olá, boa tarde para você. É sempre um prazer ter você aqui no Boa Tarde Mundo. A gente já vai começar a edição de hoje falando que a Síria terá um novo governo a partir do próximo mês. Isso foi confirmado ontem pelo ministro das Relações Exteriores, Assad Shiban, 2 meses após a queda do presidente Bashar al-Assad, em uma ofensiva rebelde relâmpago que deu início a um período de transição. A Síria terá um novo governo no mês de março, confirmou nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Assad al-Shaibani, 2 meses após a queda do presidente Bashar al-Assad, em uma ofensiva rebelde relâmpago que deu início a um período de transição. Abre aspas. O governo que será instalado em 1º de março representará o povo sírio o máximo possível e levará em conta sua diversidade. Fecha aspas, disse Shaibani, que compõe o governo interino de transição, em reunião diplomática na cúpula dos governos mundiais nos Emirados Árabes Unidos. Os rebeldes liderados pelo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham instalaram um governo interino com Mohamed al-Bashir como chefe do executivo até 1º de março. Ahmed al-Sharaa, líder do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que comandou a ofensiva rebelde que derrubou Assad, foi nomeado presidente interino da Síria no final de janeiro. Sua tarefa é formar um conselho legislativo interino após a dissolução do parlamento do Partido Baath, que governou a Síria por décadas. O novo executivo decretou a dissolução das milícias do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham e de outras facções para que suas tropas pudessem ser integradas aos órgãos de defesa do novo governo. Agora, mudando de assunto aqui no nosso telejornal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, que quer explorar o petróleo na margem equatorial do Amapá. Mas antes é necessário que sejam realizadas pesquisas na região. A declaração foi feita a uma entrevista para a rádio Diário FM de Macapá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, que quer explorar petróleo na margem equatorial do Amapá, mas antes é necessário que sejam realizadas pesquisas na região. A declaração foi feita em uma entrevista para a rádio Diário FM de Macapá. Lula lembrou sobre a necessidade de autorização para fazer a pesquisa. O presidente afirmou que há a previsão de uma reunião entre a Casa Civil e o IBAMA para analisar a viabilidade da Petrobras em começar o trabalho.
De acordo com o petista, a Petrobras é uma empresa responsável e todos os ritos necessários serão cumpridos para que não haja nenhum dano à natureza. No planejamento da Petrobras, há a previsão de investimento de 3,1 bilhão de dólares para a perfuração de 16 poços na margem equatorial durante o período de 2024 a 2028. Um dos focos é a região da Foz do Amazonas. A estatal possui um projeto para perfuração de poço a cerca de 170 quilômetros da costa do Amapá e a mais de 2.000 metros de profundidade. Foi protocolado na Câmara dos Deputados a proposta de lei que ficou conhecida como o Projeto Anti-Oruan, que proíbe a apologia ao crime organizado e no consumo de drogas em shows e eventos contratados pelo governo federal. Foi protocolada na Câmara dos Deputados a proposta de lei que ficou conhecida como Projeto Anti-Oruan, que proíbe a apologia ao crime organizado e ao consumo de drogas em shows e eventos contratados pelo governo federal. De acordo com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, o projeto recebeu a assinatura de 46 parlamentares para ser protocolado. O texto agora aguarda despacho do presidente da Câmara para começar a ser discutido e tramitar em comissões da Casa. A proposta ficou conhecida como Projeto Anti-Oruan após a vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo, apresentar um projeto similar na Câmara Municipal e divulgar a proposta nas redes sociais, usando o cantor como exemplo. Na última terça-feira, 11 de fevereiro, Oruan se manifestou sobre o projeto de lei nas redes sociais. O cantor escreveu: "Eles sempre tentaram criminalizar o funk, o rap e o trap. Coincidentemente, o universo fez um filho de traficante fazer sucesso. Eles encontraram a oportunidade perfeita para isso. Virei pauta política. Mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruan não ataca só o Oruan, mas todos os artistas da cena." Só ressaltar, o projeto na Câmara foi protocolado pelo deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Agora, mudando de assunto, o ano de 2024 foi o mais letal para a imprensa, com 124 mortos, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Um relatório detalha que a maioria das mortes aconteceu em Gaza. Acompanhe. Com 124 jornalistas mortos em 18 países, 70% deles em Gaza, 2024 entrou para a história como o ano mais letal para a imprensa desde que começaram os registros. Os dados são de um relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, publicado nesta quarta-feira. O CPJ detalha que as cifras representam um aumento de 22% em relação a 2023 e refletem o aumento dos conflitos internacionais, a agitação política e a criminalidade em todo o mundo. Os autores do relatório revelaram que 85 profissionais de comunicação morreram nas mãos do exército israelense. 82 deles eram palestinos e morreram na faixa de Gaza, e os outros 3 no Líbano. Outros 16 países integram a lista mortal. Sudão e Paquistão tiveram 6 jornalistas mortos cada um. No México, que continua tendo a fama de ser um dos países mais perigosos para profissionais de imprensa, 5 repórteres foram assassinados, 3 a mais do que em 2023. Em nota, a diretora executiva da organização, Jody Ginsberg, afirmou que este é o momento mais perigoso para ser jornalista na história do CPJ. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas começou a fazer este tipo de registros em 1992. Infelizmente é triste de ver, pedimos paz por nossa profissão, né? Agora vamos a um rápido intervalo. A seguir você vai ver aqui: corte de Trump em pesquisas da saúde afeta busca por tratamento, universidades e emprego. E você também vai ver: confecção pega fogo em Ramos, Rio de Janeiro, com pessoas presas no imóvel. Após o resgate dramático ao vivo na televisão, 10 pessoas estão em estado grave. Voltamos já, não sai daí. Boa tarde, mundo, na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos, viva saudável, a hora é agora.
Mercearia Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Boa tarde, de volta aqui na tela da TV Mundial, agora para falar que o governo brasileiro afirmou que não vai entrar em guerra comercial com os Estados Unidos, que impulsionam tarifas de aço e alumínio importados para o país. Empresas temem o impacto que a medida pode gerar no setor. O governo brasileiro disse na terça-feira que não pretende entrar em uma guerra comercial com os Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que chamou as tarifas impostas pelo presidente americano às importações de aço de unilaterais e contraproducentes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o governo está observando as reações de outros países e avaliando como agir diante das tarifas. O presidente americano Donald Trump determinou a adoção de tarifas alfandegárias de 25% às importações de aço e alumínio, que vão entrar em vigor em 12 de março. Essas tarifas vão afetar duramente o Brasil, segundo o maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Taxações do aço, feitas pelo governo americano é preocupante, porque a gente acredita que pode ter um impacto no mercado de minério de ferro, principalmente porque hoje os preços são globais, e se tiver alguma redução de consumo de aço, isso vai afetar as exportações, principalmente brasileiras, do mercado de minério de ferro. Apesar da preocupação, setores empresariais esperam criar um espaço para negociações. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil pediu uma solução negociada para preservar o comércio bilateral, que bateu recordes nos últimos anos. Em seu primeiro mandato, Trump já havia imposto tarifas de 25% sobre o aço, mas depois recuou parcialmente. Jackson Campos, da exportadora brasileira AGL Cargo, explicou à AFP que o governo americano criou um programa de cotas para permitir a importação de aço e alumínio sem tarifas, devido à falta de poder da indústria americana para atender à demanda. O especialista antecipa uma negociação diplomática do Brasil para tentar flexibilizar as tarifas. Desde o início do governo Trump, cortes e medidas rigorosas têm impactado a ciência nos Estados Unidos. O país é o maior produtor de pesquisas médicas, o que gera o impacto mundial. Recentemente, os Institutos Nacionais de Saúde, o NIH, principais financiadores desse estudo, anunciaram um corte bilionário. Desde o início do governo Trump, cortes e medidas rigorosas têm impactado a ciência nos Estados Unidos. O país é o maior produtor de pesquisas médicas, o que gera impacto mundial. Recentemente, os Institutos Nacionais de Saúde, NIH, principais financiadores desses estudos, anunciaram um corte bilionário. A medida afeta a pesquisa, o atendimento a pacientes, os empregos e as universidades. Embora tenha sido revertida na justiça, pesquisadores brasileiros no país relatam um cenário de incerteza. O NIH é um dos principais financiadores federais de pesquisas em saúde, mantendo estudos para tratamentos do câncer, transplantes e vacinas, entre outros, com pesquisadores de ponta, já que suas bolsas estão entre as mais concorridas do país. Nesta sexta-feira, os NIH anunciaram uma mudança na política de bolsas, reduzindo o limite de gastos para o que chamam de custos indiretos para 15%. Esses custos engloram energia, água, laboratório, equipamentos e equipe administrativa. Por exemplo, o impacto imediato é de dólar, 4 bilhões. O governo alegou que a mudança tem o objetivo de focar o dinheiro na pesquisa em si. Mas pesquisadores que estão no país afirmam que é impossível seguir com os estudos sem a infraestrutura necessária. O impasse impacta não só os pesquisadores, mas as universidades, economia e empregos diretos e indiretos ligados à bioindústria. Em alguns estados americanos, todo um ecossistema de indústrias conectadas às pesquisas gera milhares de postos de trabalho.
A medida anunciada na sexta-feira já entrou em vigor na segunda-feira, pegando todos de surpresa, mas acabou sendo suspensa na Justiça em 22 estados. Agora, vindo aqui para o Brasil, falar de uma coisa triste que aconteceu ontem, um incêndio em uma fábrica que produzia fantasias para o Carnaval do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 10 pessoas feridas, quarta-feira, dia 12, ontem, né? 8 delas está em estado grave. O fogo destruiu nesta quarta-feira uma fábrica de fantasias para escolas de samba, no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. A prefeitura confirmou que o incêndio deixou pelo menos 10 pessoas feridas, 8 delas em estado grave. Alguns funcionários ficaram presos dentro do prédio de 500 metros quadrados em meio a forte fumaça. Nós já chegamos com o incêndio totalmente, já com a edificação totalmente consumida pelas chamas. Nós utilizamos toda a nossa estratégia de combate pelo interior da edificação e conseguimos então debelar as chamas e resgatar as vítimas. O chefe do Corpo de Bombeiros, Luciano Pacheco Sarmento, denunciou que os funcionários da confecção trabalhavam de forma precária e sem condições de segurança. Segundo ele, havia uma grande quantidade de materiais de alta combustão, como plásticos e papéis no local. Uma das escolas afetadas pelas chamas foi a Império Serrano. Tenho certeza que no dia 1º de março, o Império Serrano entrará na avenida como se fosse disputando um título, mas mostrando ao povo do Rio de Janeiro que o Império resiste às intempéries. De acordo com matéria da Agência Brasil, a Império Serrano e Unidos da Ponte informaram que toda a produção do desfile deste ano estava na confecção. As duas agremiações são da série Ouro, o grupo de acesso do Carnaval Carioca. Ainda falando do incêndio, porque ele também destruiu a Maximus Confecções em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. A fábrica era de uma das mais requisitadas pela Escola de Samba de Divisões de Acesso. Tudo indica que a perda do material foi total, declarou Hugo Júnior, presidente da Liga RJ. A gente vai ao vivo agora com João Pedro Ferreira, ele que traz mais informações para a gente, as últimas atualizações dessa investigação lá no Rio de Janeiro. João, boa tarde para você, quais são as informações? Olá, Caio, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Bom, como já foi adiantado, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro abriu uma apuração preliminar sobre as condições de trabalho na fábrica de fantasia Maximus Confecções, localizada em Ramos, na Zona Norte, que pegou fogo nesta manhã. O incêndio resultou em pelo menos 22 feridos, sendo 12 deles em estado grave, a maioria com queimaduras nas vias aéreas devido à inalação de fumaça. O MPTRJ informou que instaurou uma notícia de fato com urgência para investigar as condições laborais da fábrica, que é uma das mais requisitadas por escolas de samba. O Corpo de Bombeiros afirmou que a documentação da empresa estava irregular no momento do incidente. Imagens do Bom Dia Rio, da TV Globo, mostraram um resgate dramático de pessoas encurraladas pelas chamas. 4 ocupantes conseguiram se refugiar em uma janela nos fundos da fábrica e foram salvos antes do fogo se alastrar para o andar onde estavam. As equipes de bombeiro enfrentaram dificuldades devido ao acesso complicado ao local, com passagens estreitas que impossibilitaram a aproximação de caminhões com escada mais giros. Eles tiveram que correr com escadas portáteis para retirar os trabalhadores. Caio, essas são as informações. Volto ao vivo com você. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelas informações, João. Tenha um bom dia, né? Um bom resto do dia para você. BTM vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens, é só voltar o vídeo aqui no YouTube, do nosso canal do YouTube TV Mundial Jornalismo. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, onde estamos ativos com os destaques das edições dos nossos telejornais, @TV Mundial UFC. Amanhã estamos aqui novamente. Estou esperando, viu? 13h25, horário de Brasília. Nesse mesmo horário. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa tarde.
Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento De Cuecos, viva saudável, a hora é agora. Mercearia Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor.